Não há país que cresça sem expansão de crédito. A gente pode pensar no crédito como uma graxa da máquina econômica. Sem graxa, o que acontece com a máquina é que, de repente, a engrenagem vai começando a parar, ela vai ficando travada. Porque o que o crédito permite é antecipar consumo. O que o crédito faz é tornar possível algo que a sua renda hoje ainda não permite. Ela faz com que algo que você só poderia fazer depois, você possa fazer agora. E ao fazer agora, você faz a economia crescer mais nesse momento. Então, não há expansão econômica forte e sustentada sem expansão de crédito. E aí a pergunta é, no caso brasileiro, de onde ela virá? E quando a gente pergunta de onde ela virá, a gente precisa entender o seguinte, o que está acontecendo no sistema financeiro brasileiro? Isso já tem mais de uma década, mas não tem nenhum sinal de reversão. Os bancos estrangeiros, a imensa maioria deles, diminuiu as operações no Brasil, sem contar os vários que foram embora do país. Então, a participação dos bancos estrangeiros vem caindo, não é daí que virá a expansão de crédito no Brasil. Os bancos estatais também andaram dando uma grande pisada no freio. Ao longo do governo Dilma Rousseff, principalmente no segundo governo, a economia ia muito mal, o governo precisava fazer alguma coisa, estava claro para todo mundo que a economia ia mal e os bancos, com medo, estavam reduzindo a oferta de crédito. O que o governo fez? Usou os bancos estatais como um mecanismo de acelerar a expansão de crédito e tentar dar um pouco mais de força para a economia. Não deu muito certo para a economia, mas alavancou bastante o balanço dos bancos estatais. Na sequência, eles tiveram que fazer um movimento contrário, tiveram que pisar no freio para compensar aquela expansão mais forte do que os balanços aguentavam. E desde então, a gente vê uma redução da participação dos bancos estatais no total de ativos brasileiro. Bom, então de onde vem o crescimento? O que sobrou? Primeiro sobraram os bancos privados, que conseguiram manter mais ou menos, pelo menos não tiveram uma redução tão significativa, mas não conseguiram ter um grande aumento. E aí vem, de onde vem então o crescimento? Só sobraram duas fontes. A primeira delas, que até agora foi menor, bem menor, diga-se de passagem, são as fintechs. São as novas organizações financeiras que usam tecnologia como base de expandir os seus negócios. E a segunda são exatamente as cooperativas de crédito. Por consequência, tudo o que eu falei, eu não sou o único que sabe. O Banco Central sabe disso também. E exatamente porque ele sabe disso, ele vê como um dos pilares importantes da expansão do crédito no país o fortalecimento e a expansão do sistema cooperativista de crédito brasileiro. Então, tem uma série de medidas que ele tomou ao longo desse período, e com um ponto importante, tá? Eu falei o Banco Central como instituição, porque isso é uma política de Estado, não de governo. Mudaram governos, aliás, mudaram radicalmente a linha dos governos, mas não mudou a postura do Banco Central ao longo disso e nem vai mudar. E isso aqui é importante, porque significa que o potencial de expansão que a gente vai ter, considerando o setor de cooperativas de crédito olhando para frente, é muito importante, é muito significativo. E a importância relativa do setor na economia brasileira também tem tudo para ser crescente.